Pois bem, gente, dito isso sobre essa perspectiva de fraude à execução, vamos continuar analisando algumas regras desse mesmo artigo e dos artigos subsequentes que tratam dessa responsabilidade patrimonial, que é o capítulo inteiro. O parágrafo 3º do 792 trata da fraude à execução em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, lembramos que quando a gente executa uma empresa, é possível o atingimento de bens do sócio, desde que haja aquele incidente de desconsideração da personalidade jurídica e nele fique comprovado algum tipo de atuação do sócio que revele a possibilidade de, nos termos do Código Civil, fazer a desconsideração. O que o parágrafo 3º do 792 diz é o momento em que, a partir do qual ficarão sob suspeita esses atos praticados, dizendo o seguinte: nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Ou seja, a partir do momento em que se cita a empresa, a partir daí se descobrirá ou se ficará sob suspeita eventual prática de atos lesivos em desfavor do credor. Então, quando se cita a pessoa jurídica cuja personalidade se quer desconsiderar, a partir daí ficam sob suspeita os atos de alienação ou de colocação de gravames sobre os seus bens. Na verdade, muita coisa, porque a citação é de fato o elemento fundamental para se completar a relação processual, né? Então, no caso de desconsideração, a partir do momento em que se cita a empresa, é a partir daí que ficam sob suspeita esses atos de alienação. Tá bom? Outra coisa importante. Parágrafo 4º. Antes de desconsiderar, antes de se declarar a fraude à execução, diz o parágrafo 4º do 792 que o juiz deverá intimar o terceiro interessado. Deverá intimar o terceiro interessado para que ele diga a favor do ato e, portanto, se mantenha na perspectiva de poder manter a rigidez desse ato. Inclusive para poder interpor os embargos de terceiro. Na medida em que esse terceiro está sendo chamado para um processo que ele não faz parte, onde se aventa que o bem que ele adquiriu, de alguma forma, ou que teve por garantia, de alguma forma isso não pode acontecer. Portanto, ele corre o risco de ter esse ato tornado ineficaz. Então, ele tem que ser intimado e, portanto, pode, nesse prazo, a partir dessa intimação, apresentar embargos de terceiro, justamente que são a medida cabível para esse terceiro que quer manter a integralidade do ato que promoveu. Então, é necessário, antes de declarar a ineficácia do ato, portanto, reconhecer a fraude de execução, é indispensável que o juiz promova essa intimação do terceiro. Outra coisa, o 793 fala basicamente do penhor, dizendo o seguinte: quando se tem um bem, quando o credor tem em posse, em poder, o próprio bem do devedor, né, o exequente que estiver, portanto o credor que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor, então se eu detenho um bem que não é meu, mas por conta de um exercício de direito de retenção, então eu detenho a posse de um bem que é do devedor e por conta de exercício de direito de retenção, eu não posso executar outros bens antes de executar esse bem que está sob o meu poder. Então essa é uma regra do 793 que mantém uma certa justiça. Se eu já tenho um bem em meu poder que é do devedor, por que raios eu teria vontade de executar outro? Eu executo este. E eventualmente, se o valor não for suficiente, eu posso buscar outros bens. Mas por hora não há por que fazer isso. O 794 fala da figura do fiador. Então cria algumas situações específicas para que haja responsabilidade do fiador. Dizendo o seguinte: o fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, que estejam livres e desimpedidos. É o que a gente chama de benefício de ordem. Portanto, quando o credor aciona o fiador tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor e só depois sejam executados os bens do fiador. De qualquer forma, se o fiador paga esse valor, ele se subroga nos direitos do credor, podendo cobrar o seu afiançado no próprio processo. Esse direito de benefício de ordem só não vai acontecer se o fiador, no contrato, abriu mão, renunciou a esse direito de benefício de ordem. Essa cláusula foi estabelecida como válida pelo STJ, então não tem jeito. E importante também,
que no 795 trata dos sócios. Nós já falamos dos sócios, né? A possibilidade de se fazer desconsideração, a possibilidade de se atingir os bens do sócio desde que tenha tido aquele incidente de cumprimento de desconsideração da personalidade jurídica. E se o sócio pagar o débito, ele pode no próprio processo cobrar a empresa também, sem precisar entrar com uma execução. E da mesma forma o espólio, que responde pelas dívidas do falecido. A gente já viu isso no artigo anterior e nos limites da herança. Tá bom? A gente conversa em sala de aula então, gente. Um abração aí. Tudo de bom.